Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Douglas Suchensky, esse é o nosso tradicional informe semanal para divisas, válido para esta semana de 19 a 23 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter e Investidor Exitoso no Facebook. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Uma segunda-feira bastante tranquila, sem nada de notícia na sessão europeia e americana. Apenas na sessão asiática, às 10h30 da noite, temos aí política monetária para a Austrália. Na terça-feira também uma sessão bastante tranquila. Temos aqui algumas notícias de médio impacto, como às 9h30 da manhã, vendas no atacado mensal, 9h30 horário de Brasília, para o Canadá. E no México temos às 10 GDP anual, volatilidade aí para o dólar peso mexicano. Já na quarta-feira temos aqui algumas notícias de alto impacto, como às 11 horas da manhã, vendas de casas existentes para os Estados Unidos, também mensal e anual. Às 3 da tarde, atas da reunião da FONC, notícia de alto impacto, aí deve trazer bastante volatilidade, principalmente para os pares contra o dólar e os índices americanos. E às 22h45 temos aí PMI de manufatura da China, notícia de muita volatilidade para os commodities. Já na quinta-feira temos aqui às 4 da manhã PMI da França, também fabricação da Alemanha às 4h30 da manhã. Às 9h30 da manhã, já na sessão europeia, sessão americana, temos aqui taxa de desemprego no Brasil às 9h, no horário da abertura do Ibov. Às 9h30, vendas ao varejo sem veículos para o Canadá. Às 9h30 também solicitação inicial de desempregos, o famoso seguro-desemprego, notícia semanal aí para todos os dias. E já às 15 horas, discurso membro da FONC. Temos aí também às 16h15 dois discursos nesta quinta-feira, prometendo bastante volatilidade. E fechando a semana, na sexta-feira, temos aqui uma sessão um pouco mais movimentada que o comum. Por exemplo, às 10 da manhã, notícia de alto impacto, produto interno bruto alemão. Às 5h30 da manhã, PIB trimestral para a Inglaterra. Às 9h30, CPI mensal e anual para o Canadá. E também o mensal, notícia de alto impacto, e o IPC subjacente, várias notícias aí às 9h30, prometendo muita volatilidade para o dólar canadense. E fechando a sessão americana, às 11 da manhã, vendas de casas novas nos Estados Unidos. Seriam essas as notícias. Uma semana bastante tranquila, segunda, terça e quarta-feira, sem muitas notícias de alto impacto. Vamos então aqui começar com o euro-dólar. O euro, vemos que no semanal, deixando aí uma cauda longa, está tratando de fazer a ruptura dessa LTB. Em caso de que rompa a LTB, temos a média móvel de 200 períodos. Em caso de que rompa a média móvel de 200 períodos, temos essa zona de resistência, que deve trazer bastante dificuldade para o dólar, para o euro-dólar. Então é uma zona bastante complexa. Em caso de que faça a ruptura, aí sim poderia visitar, já estaríamos falando aí na casa de 1,35, 1,3495, e inclusive na casa aí de 1,37, as máximas aí de dezembro de 2 de fevereiro, né? Fevereiro de 2013. Veremos também, existe a possibilidade de que essa cauda longa seja apenas de absorção e o euro-dólar realmente confirme um possível teto duplo e venha apresentar uma correção um pouco mais profunda, sendo que o primeiro suporte seria aqui na casa de 1,3186. Uma vez que faça a ruptura desse suporte, aí estaríamos falando já da região aí de 1,30, 1,2995 aproximadamente, poderia ser até aqui este movimento. Está numa zona de vendedores este euro, bastante complexo para comprar. Vemos que no diário aqui temos múltiplos tetos, é possível que venha apresentar uma P-Formation e volte a testar a casa de 1,3400. Se romper, aí terá caminho livre até onde nós comentamos, porém, se respeitar, poderia fazer uma correção até o 32,30, inclusive 32,00. Seguimos com a libra esterlina. Esta libra esterlina, vemos que no semanal segue com muita força, rompeu a primeira resistência do 56,01, tem espaço, muito provavelmente venha testar aqui essa SML 200 períodos, onde está esta resistência também na casa de 1,57 já. Temos aqui resistências menores, como desse cluster aqui à esquerda também. Provavelmente o rompa essas resistências menores e poderá fazer este movimento até a média móvel de 200 períodos sem muito problema, esta libra esterlina. Já no diário, vemos que possível mínimo maior, fundo ascendente, em caso de que execute 57,40, próxima parada, rompeu diretriz baixista, triângulo altista. Estaremos inclusive esperando um padrão de continuação altista, inclusive em 1 hora. Temos aqui uma grande consolidação altista, poderia ser uma grande P-Formation,
Vamos esperar que venha a sessão europeia desta segunda para avaliar. Realmente deverá executar esse pivôzinho no diário, dando oportunidades para compras desta libra esterlina. Seguimos com o dólar australiano. O dólar australiano, vemos que no semanal faz praticamente uma vela envolvente, deixando aí uma cauda longa. Tem espaço. O que está segurando esse australiano aqui é este teto anterior aqui de 2009. Veremos se terá forças para fazer a ruptura desta zona de resistência aqui de 2010. Aqui está. Em caso de que rompa aí o 93,21, próxima resistência no semanal para esse dólar australiano, e uma vez que faça a ruptura 93,91, incluso 94,00 poderia ser a seguinte resistência. No diário aqui está executando um fundo ascendente, parou um pouco aqui nessa resistência, tem que fazer a ruptura dessa zona para visitar essa seguinte diretriz baixista CLTB. Se romper aí sim, caminho livre para este dólar australiano a médio prazo, inclusive até o ponto 96, nesses níveis poderia ser a próxima parada, porém deve romper essa zona que é de bastante importância neste australiano. Já o dólar neozelandês, bastante correlacionado com o australiano, mais adiantado, já está aí tratando de romper essa resistência, uma vez que o rompa ponto 82,31, próxima parada no semanal. No diário, vemos que já está acima dessa LTB, temos aqui uma zona de resistência bem marcada, LTB, tetos, pivôs. Se fizer a ruptura aqui do 81,33, média mount 82,00 já poderia ser a seguinte parada para este dólar neozelandês. Muito cuidado, porque o movimento está bastante esticado já em velas no diário. Já o dólar canadense, no semanal, ainda não deixa de ser um possível pivôzinho de baixa, que cumpriu com a condição, duas velas à esquerda. Faltaria agora executar o pivô de baixa no semanal e apresentar este movimento. Uma vez que faça a ruptura do 1,024, próxima parada poderia ser a média móvel de 200 períodos em 1,011 aproximadamente no semanal. Este é o movimento que estamos esperando nesse canadense. Também não devemos descartar a possibilidade de que venha apresentar este movimento e voltar a testar no 0,44. Já no diário vemos aqui, é um pivô de baixa, não deixa de ser um pivô de baixa, uma consolidação muito por fundamentais, tem espaço, poderia voltar a testar aqui 1,027, este dólar canadense nesses níveis aqui, sem nenhum problema. Seguimos com o dólar franco suíço, correlação inversa com o euro, vemos que no semanal deixando aí um martelo invertido, né? O que passa é que temos esse suporte importante no ponto 91,68 e também no ponto 90,82, uma zona bastante importante. Uma vez que faça a ruptura dessa zona, aí estaríamos falando já dos pontos 89,90, próxima parada para este dólar franco. Porém aqui é uma zona bastante complexa, zona de compradores. É possível que em caso de fazer a ruptura, aí sim entraria numa zona fluida. Se fizer a ruptura de suporte, seremos vendedores. E o euro, obviamente, seremos compradores. Já os ienes, o euro e ien, vemos que no semanal, respeitando o suporte, claramente tem espaço. Tem que romper aqui essa resistênciazinha aqui, esse pivôzinho aqui, que está aí gerando pressão contrária, em caso de que eu faça 1,3289. Se romper esse suporte, aí poderemos esperar um movimento até essa região aqui de 125,69. No diário, não deixa de ser um possível mínimo maior, um primeiro higher low, pivôzinho de alta, cumprindo com a condição já de pivô. O que passa é que está bem próximo a essa resistência, teria que fazer a ruptura para visitar os 131,35, uma zona de bastante closer, bastante consolidação. Não é o melhor momento para ser comprador para este euro e ien. Já o dólar ien, a divisa japonesa, vemos que no semanal, respeitando claramente a zona de suporte aqui, fez a altura dessa linha de tendência terciária, bastante vertical, respeitou o suporte, teria espaço para seguir repicando, teria espaço até aproximadamente 99,84. No diário, temos aqui um possível mínimo maior, veremos se terá forças para testar aqui esta resistência no 98,70, se realmente fará um pivô de baixa e este fundo ascendente. Em caso de que não consiga fazer um topo ascendente, será um falido e formará um topo descendente e seguirá com a caída. Se traçamos aqui uma diretriz, está claro que isso é baixista, até o momento não conseguindo fazer a ruptura. Então poderia seguir repicando, porém é totalmente baixista ainda. Se vemos aqui, temos um triângulo.
Vamos esperar realmente uma possibilidade mais clara para alguma compra nesse dólar iene. Muito bem, esse é o nosso informe semanal. Acreditamos que o euro, em caso de que faça a ruptura, poderá ser interessante, assim como o dólar franco suíço, o canadense bastante interessante. Vamos estar acompanhando também a libra esterlina, bastante probabilidade aí de execução do pivô de alta no diário, poderíamos ser compradores. Sou o Douglas Suchensky, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.